Poucas pessoas se lembram do relato bíblico sobre a morte de José no Egito. Curiosamente, José foi um dos únicos personagens da Bíblia cujo corpo foi mumificado e guardado em um sarcófago. Durante séculos, seu corpo permaneceu no Egito, sem ser sepultado no local que ele tanto desejava. Isso só mudou quando, finalmente, ele foi retirado de lá e carregado por centenas de milhas, não por uma caravana comum, mas por um homem que havia ocupado o segundo posto mais alto de toda a nação egípcia. Seus ossos precisavam ser levados para uma terra distante, e esse desejo foi mantido vivo por sua família, que preservou seu corpo mumificado por tanto tempo, aguardando o momento exato em que sua vontade final fosse cumprida. É exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. José é um dos personagens centrais do livro de Gênesis, desempenhando um papel fundamental na história dos patriarcas. O texto bíblico registra que ele era um dos 12 filhos de Jacó, e desde jovem foi alvo de inveja por parte dos irmãos. Isso se deu em razão de seus sonhos proféticos e do carinho especial que recebia de seu pai. Em meio a esse ambiente familiar conturbado, José foi vendido por seus próprios irmãos a uma caravana de mercadores ismaelitas e levado ao Egito, onde sua trajetória tomou rumos surpreendentes. Durante seu tempo no Egito, José enfrentou muitas provações. Inicialmente serviu na casa de Potifar, mas após ser acusado injustamente, foi lançado na prisão. Mesmo assim, manteve sua fidelidade e integridade. A narrativa bíblica registra que, por direção divina, José interpretou os sonhos do faraó, revelando que o Egito enfrentaria anos de fartura, seguidos por anos de escassez. Em resposta a essa revelação, foi elevado à posição de segundo homem mais poderoso do Egito, tornando-se responsável por toda a administração dos suprimentos do reino. Quando a fome atingiu diversas regiões, inclusive Canaã, a família de Jacó migrou para o Egito em busca de mantimentos. Num reencontro emocionante, José, antes rejeitado pelos irmãos, agora estava em posição de prover sustento para todos eles. O texto registra que a família de Jacó se estabeleceu numa região do Egito, favorável à criação de rebanhos. Com o passar dos anos, Jacó envelheceu e morreu no Egito, e José, com grande honra, levou o corpo do pai para ser sepultado em Canaã, conforme o desejo dele. Após a morte de Jacó, o livro de Gênesis dedica atenção especial à relação entre José e seus irmãos. Apesar do medo deles de uma possível vingança, José demonstrou misericórdia, reafirmando que Deus havia conduzido tudo para a preservação da vida. É nesse contexto que temos as últimas informações sobre José. Agora idoso, ele vivia no Egito com seus irmãos e a família ampliada. O texto bíblico relata que ele viveu o suficiente para conhecer seus bisnetos e tataranetos. A Bíblia encerra a história de José com uma declaração profética. José viveu até os 110 anos, uma idade considerada ideal pelos egípcios da época, pois simbolizava um ciclo de vida pleno e abençoado. Antes de morrer, ele consolida a paz com seus irmãos e reafirma que Deus transformou o mal que lhe foi feito em bem. Uma das declarações mais marcantes está no capítulo 50 de Gênesis. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso ilustra como os propósitos divinos transcendem as ações humanas, mesmo quando essas ações são injustas. Em seguida, José faz uma declaração profética: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa fala retoma a promessa feita a Abraão em Gênesis 15,
de que seus descendentes peregrinariam em terra estrangeira, mas seriam libertos no tempo certo. José, então, exige que seus irmãos jurem levar seus ossos quando esse momento chegar. A narrativa termina afirmando que José foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. Essa prática não era comum para qualquer pessoa. O embalsamamento era reservado para figuras de alta posição política e social. O tratamento dado a José mostra que ele foi visto como alguém de extrema importância, quase como um membro da realeza. Os egípcios acreditavam na preservação do corpo para a vida após a morte, e a mumificação de José reforça sua relevância histórica e espiritual, tanto para o Egito quanto para o povo de Israel. As Escrituras confirmam que José foi honrado como um príncipe egípcio, mas manteve seu coração ligado à aliança feita com Abraão. Ele sabia que o Egito não era o destino final do povo de Deus. O pedido para que seus ossos fossem levados à terra prometida mostrava seu compromisso com a identidade israelita. Séculos depois, durante o êxodo liderado por Moisés, essa promessa foi cumprida. José, mesmo após a morte, continuou apontando para a fidelidade de Deus e a esperança de redenção. Sua história, portanto, é um testemunho de fé. Ele viveu como um grande homem no Egito, mas jamais se esqueceu de sua origem e do plano de Deus para sua nação. Por isso, o autor de Hebreus menciona José entre os heróis da fé, destacando sua confiança nas promessas divinas, mesmo no fim da vida. A morte de José não foi apenas o fim de um ciclo, mas o marco de uma esperança que atravessaria gerações. Ainda que exaltado em terras estrangeiras, José nunca perdeu sua verdadeira identidade. Recebeu honras do Egito, mas desejava, acima de tudo, ser contado entre os filhos da aliança. E ao final de sua vida, testemunhou com suas palavras que o Senhor visitaria seu povo e os conduziria à terra prometida. José descansou na certeza de que o mesmo Deus que o sustentou nas adversidades também redimiria sua nação no tempo certo. Agora, queremos saber de você. Já conhecia a história da morte de José no Egito, conforme relatada na Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários